Abrimos neste minuto a gravação para a posteridade no ciclo de esporte brasileiro para o acervo do Museu da Imagem e do Som, com o depoimento do maior ídolo do futebol brasileiro, o jogador Pelé Edson Arantes do Nascimento. Em primeiro lugar, minha satisfação em estar aqui é enorme, vocês sabem disso. E aproveito a oportunidade também para enviar um abraço a todos os amigos. Eu sou de Minas, nasci em Três Corações, tenho 26 anos, sou de 23 de 10 de 40. Fui para Bauru com 3 anos mais ou menos. Meus pais são João Ramos Nascimento, lá em Minas, o popular Dondinho. Minha mãe, Celeste Arantes do Nascimento. Tenho 2 irmãos, um casal, Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, e Maria Lúcia Arantes do Nascimento. Eu sou casado, minha esposa se chama Rosimeire Choupe e minha filha Kelly Cristina Choupe Nascimento. Bom, a minha infância foi muito boa, como todas as infâncias dos garotos pobres. Infância sadia, cheias de brincadeiras, de travessuras, coisas que todos vocês já passaram por isso, eu tenho certeza. Aquelas brincadeiras na rua, de pega, brincadeira de bolinha de gude, que no meu tempo se chamava búrica, as bolinhas de vidro, o peão, a bola. Naquela época a bola era de papel, bola de laranja, bola de pano, de meia. Esse tempo nós não tínhamos luxo ainda de querer uma bola de borracha, uma bola de capão, como dizem agora, de couro. Bom, a primeira vez que eu pus a chuteira foi com 10 ou 11 anos. Não tinha idade para jogar, mas conseguiram para mim jogar entre os infantos juvenis. E eu ganhei uma chuteira e joguei. Lá em Bauru também diziam que havia um turco numa rua que nós jogávamos bola, um turco que vendia fazendas lá, e que ele não sabia direito falar, e ele dizia: Léo, eu não quero que jogue a bola aqui, Léo, é pra jogar com o pé, Léo, com a mão, Léo, e ficou assim, sabe? Nada vem dizer exatamente por que saiu o apelido Pelé. Eu gostaria de saber também a origem exata. Na verdade, é o apelido que me deu fama, que me deu dinheiro, que me deu muitas alegrias, tristeza também, mas foram bem menores. Eu me sinto muito satisfeito. Mas voltando ao futebol, a primeira vez que eu pus a chuteira foi um torneio que teve lá, um torneio de infantil. E esse dia a minha equipe foi a campeã. Eu fui o artilheiro, se não me engano, do torneio. Então deram uma volta comigo nas costas, em volta do estádio, foi no campo do Baque esse jogo. E nessa volta começaram a jogar dinheiro. Não tenho certeza se foi 13 mil e pouco, eu não tenho certeza quanto que foi. Eu sei que eles iam apanhando o dinheiro, as notas, as moedas. E depois eu fui buscar na casa desse seu José. Esse seu José, ele era do time, eu me lembro que ele até me deu uma bronca, porque eu fiquei da manhã do torneio até as 9 horas da noite, foi a hora que ele chegou na casa dele. Eu estava sentado na porta esperando o dinheiro, né? O meu pai era um dos meus filhos, porque ele era um jogador que tinha muito nome em Bauru. Sempre gostei do Vasco, tinha simpatia assim pelo Vasco. Gostei do Flamengo também, porque a minha família sempre falava no Flamengo, mas o time de coração mesmo era o Vasco. Eu sempre fui moleque de rua. Todos os moleques eram de rua, mas eu acho que era o pior. Nós jogávamos uma rua, vocês já conhecem, as ruas antigamente, as janelas eram mais ou menos baixas, bem grandes. E geralmente, quando a gente terminava o jogo, 4 ou 5 casas ficavam sem vidro. E chegou uma certa época que os moradores não deixavam jogar mais. Quando eles viam a gente jogando, eles procuravam pegar a bola e acabavam com o jogo. Várias vezes meu pai foi chamado, meu pai e o pai dos outros garotos, chamado aí a polícia para receber conselho, né? Mas não adiantava. Eu quebrei muita vidraça quando tinha essas caixas de marimbondo. Então nós íamos derrubar com estilingue. Estilingue a gente põe uma bolinha de vidro, coisa pequena, para preocupação era não quebrar a vidraça. Mas sempre, quer dizer, 2 acertavam no caixa, mas o resto acertava na vidraça. Eu sempre gostei de jogar futebol e gostaria de ser jogador de futebol, mas eu não esperava. O que eu esperava que pudesse ser era aviador. Tinha Baque atrás do campo do Baque, uma escola de treinadores, os rapazes iam lá e às vezes eu ia junto. E me apaixonei por aquilo. Meu pai, o Valdemar de Brito, eles sempre me ensinavam a chutar com o pé esquerdo, ficava brincando na parede com o pé esquerdo. O Valdemar de Brito ensinava a cabecear nos treinos, porque os nossos treinos sempre eram antes do time profissional treinar.
O Valdemar de Brito, bom, como eu estava dizendo, levou para treinar no Baquinho e teve o primeiro torneio juvenil, se não me engano, o infanto juvenil. Eu devia estar com 14 anos nessa época. Nós fomos campeões. Daí, de 13 até 15 anos e meio, nós éramos campeões de tudo que era torneio, todos os jogos que tinha, campeonato que teve em Bauru nessa época. Me lembro, o Baquinho ganhou todos e eu fui artilheiro de tudo também. O time foi lá, conversou com o Valdemar de Brito, foram falar com meu pai para me trazer para o Bangu. Eu era o mais novo e meu pai não queria deixar, eu acabei não vindo mesmo. Aí o Valdemar de Brito conversava com a Tchê e o Santos começou a jogar aquele bom futebol em 54. O Valdemar de Brito falou, vou ver se levo você para o Santos, que é um time que tem muitos garotos e vai ser bom para você lá. E veio, falou com a Tchê, Jorge Cury, e o Atchê foi para lá. Foi um ano depois que o time esteve lá. Eu estava com 15 anos. Eu fui morar no próprio Santos, essa época, depois do treino, tudo. Eu fui morar com o Vasconcelos. O Vasconcelos tinha um quarto no campo, o Doval tinha um quarto no campo, qual outro jogador? O Fiote. E quase não saía, dificilmente eu saía, eu chorava muito porque eu queria voltar. Uma vez eu cheguei até a arrumar minha vala e ia saindo de noite para vir embora, ia fugir da concentração. E o Sabuzinho, o rapaz que comprava as comidas, saladas, esse negócio todo era parte dele. Só arroz, feijão, que era a Dona Maria que fazia, às vezes eu ia com ela. O Sabuzinho ia chegando, era umas 5 horas da madrugada, ele ia chegando com o pão, o negócio de café. E ele me viu saindo, ele falou, onde você vai? Você tá louco? Me trouxe para a concentração novamente. Pelé, qual a sensação de fazer um gol? A sensação de fazer um gol é difícil de explicar, viu? Mas o pensamento imediato que você tem é fazer outro. Às vezes eu ficava mais satisfeito com certas jogadas que eu fazia no campo que propriamente com gols. E eu tinha muita sorte de fazer gols e às vezes alguns gols, se vocês me perguntarem, eu não sei explicar como que saiu. O Santos jogou em 58, se não me engano, 57 com o Juventus, no campo do Juventus. E o jogo estava difícil, o Juventus parece que ganhava de 1-0. E eu andei pegando algumas bolas ali perto do gol, perto da área. E tinha uma parte da torcida ali que eu pegava na bola, me vaiava. Eu fazia uma jogada, me vaiava. E saiu um gol daquele lado, tive a sorte. E por coincidência, quando eu fiz o gol, eu saí correndo para aquele lado. Então eu cheguei na Alambrada e comecei a dar soco na torcida para desabafo, né? Você acha que o jogador brasileiro é mal preparado fisicamente? Eu não acho que o jogador seja mal preparado. Eu acho que o jogador brasileiro já criou uma mentalidade contrária ao preparo físico. Você podia dizer, em sua opinião, por que o Brasil perdeu o campeonato do mundo em 66? Para os jogadores, eu acho que faltou um pouco de confiança. Porque os jogadores foram incertos, os jogadores não tinham certeza se ia jogar. A equipe não tinha uma seleção formada, não tinha e não tem ainda. Se perguntar qual foi a seleção de 66, você não pode dizer. Por falta de uma organização. Porque as intenções, eu acredito que tivesse sido das melhores, fazer muitos jogos, como fizeram, fazer 4 equipes, como saiu, mas não deu resultado. Porque não fizeram uma equipe sem conjunto, sem equipe, dificilmente se ganha. Você assistiu na televisão um garoto respondendo sobre a sua vida? Assisti. Eu até fiquei emocionado e vi a entrevista. Eu fiquei emocionado mesmo, porque eu estava numa torcida danada que ele não errasse, né? Mas ele acertou. Eu até procurei saber onde que ele tinha as informações, porque são coisas antigas, bem antigas, mas pouca gente sabe que ele está respondendo. Pelé, você sabe quantos gols já fez até hoje? Mais ou menos. Tem um senhor lá em Santos, Mário Lamas, não sei se vocês conhecem de nome. Até o ano passado, oficialmente, eu tinha feito 875, parece, gols. Você tem consciência de que já fez na sua carreira muitos gols sem querer? Não, gol sem querer eu não me lembro ter feito nenhum. Já fiz, às vezes, gol sem esperar. Porque, às vezes, logo na saída do jogo, você pega a bola e chuta direto ao gol. Não, é porque geralmente os goleiros ficam assim conversando do lado. E, inclusive na seleção contra a Suécia, agora na preparação, quase que eu faço um gol assim e tenho tentado. E, sinceramente, é o único gol ainda que eu tenho desejo de fazer na minha carreira. É a única coisa. Pelé, você já fez gol com a mão? Já fiz gol de toque de mão. É verdade que no jogo em São Paulo, você enfiou seu braço no braço de um back e reclamou do juiz que estava sofrendo pênalti? O Santos e Palmeiras, saiu uma jogada na área,
Eu segurei o braço do Carabina e gritei, aí olha a falta, o juiz apitou a falta, entende? Apitou o pênalti. Pelé, você fez tabelinhas com o Pagão históricas. Fez com o Coutinho também históricas. E as tabelinhas com as canelas dos adversários? Como é que é essa tabelinha? Jogadas que não tem jeito de sair. Tem 2 jogadores assim perto. Então a gente tem que procurar uma maneira de deslocar o adversário. Então eu chutava a bola contra o adversário. Eu tentava e várias vezes deu certo. E eu fui fazendo. Dos países que você já visitou, qual que você sentiu que ele tem maior carinho? Algum deles em particular? Eu sou bem tratado em quase todos os países. Por exemplo, no Chile, eles tratam brasileiro, eles gostam de brasileiro, talvez tenha sido por isso. Na Itália eu sou bem tratado, porque talvez acho que eles querem que eu vá para lá, ou eles acham que eu devo ir para lá. O povo italiano me trata muito bem. Todos os lugares que eu vou, assim, na Alemanha, porque eu estive na Alemanha, o Santos foi bem na Alemanha, em Portugal, porque o povo é irmão. Pelé, você já fez um quadro? Fiz o ano passado. Era um gol com uma bola na rede e um sol. O sol, eu fiz um rosto no sol, só dando risada, que eu achava que era o astro maior. E o gol, a minha vida, né? Edson Arantes do Nascimento, além de Pelé, é compositor e toca violão. Se eu soubesse tocar violão, talvez eu tivesse, assim, umas músicas que desse para apresentar, que desse para dar para alguém gravar. Porque às vezes eu fazia a letra da música e quando eu ia pôr no violão, tem que contar a metade. Há uma certa música que você fez numa fase do seu namoro com Dona Rose, não é verdade? Tem algumas músicas que eu comecei a fazer a música para elas. Inclusive ela não gosta que eu cante, entende? Ela acha que era dela, que eu não cantava, justamente por causa disso. Músicas que eu fazia assim, brincadeira para ela. Depois eu gravava, que eu tinha gravador. Eu gravava e deixava guardado, dava para ela. Vê se me lembro de ver. Era assim, ó. Ai, se eu sentisse a inspiração de fazer uma canção que agradasse o meu amor, então eu cantava bem baixinho, como um passarinho, pra alegrar seu coração. Daí ela não faria aquele bico feio na boca bonitinha que eu gosto e é só minha, que eu gosto e é só minha. É uma bronca danada. Quando Pelé foi para o Santos, havia um garoto que sempre pedia um presente. Pelé sempre dava e quando chegou o Natal fez uma canção de Papai Noel, que é esta. E aquela música que a Dona Rose gosta muito e que se chama Melancolia, você poderia mostrá-la? Depois de tanto esperar, acaba de chegar para
coração como sorria ao ver o sol que se abria pra iluminar o nosso lar. Louva a Deus, aqui eu não me lembro bem. Louva a Deus nas alturas por ter dado a criatura que eu sempre desejei, sabe? Vai indo. E aquela música de Natal que muita gente andou querendo gravar, Pelé? Ai, como é bom a gente quando criança corre, pula e não cansa. Ai, como é bom a gente quando criança corre, pula e não cansa. Faz qualquer papel no fim do ano, espera Papai Noel.